Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este domingo, dia 23 de fevereiro de 2020, sétimo domingo do tempo comum, sendo a cor litúrgica de hoje a cor verde. Bem, se não fosse domingo, hoje lembraríamos de São Policarpo. E ontem eu acho que eu esqueci de falar, ontem foi o dia da Cátedra de São Pedro, tá? Então ontem as missas, vocês puderam acompanhar, todas estavam vestidos de branco, desde os paramentos até a mesa do altar e alguns detalhes do altar, né? Então é lembrado da Cátedra de São Pedro e, em consequência disso, lógico, quem senta na Cátedra de São Pedro, que é o Papa, e atualmente o Papa Francisco. Eu já vou começar dando um pitaco bem interessante. Então, eu gravei atrasado o áudio de sábado, na verdade foi gravado em duas partes, né? E logicamente estou falando de um evento que está acontecendo aqui na Arquidiocese de Curitiba, que tem uma tradição de 31 anos já, então desde o período acho que do Dom Pedro Fedalto, veio com Dom Moacir Witt e agora com Dom Peruso, né? O Gabaon, aqui em Curitiba, certo? Que é um evento que acontece no período do carnaval. É tradição já, e é promovido, quem organiza geralmente é a RCC. Né? Esse ano, né, quem estava organizando assim de forma intensiva foi a RCC aqui de Curitiba, do Paraná. Tanto é que montaram toda uma estrutura bem bacana que eu vi pelas imagens, né? Eu não fui, até ficou perto de mim, mas eu acabei não indo por uma questão de clima mesmo. O clima em Curitiba mudou de forma muito repentina e eu comecei a apresentar problemas de velhice, né? Problema nas costas, então esse frio aqui de Curitiba, esse frio úmido, assim, ele ataca um pouco juntos, os ossos, né, da pessoa, no ciático mesmo, e quando a gente passa dos 40 é assim mesmo, né? Dor para tudo que é lado. Qualquer mudança a gente fica sensível, né? Então eu acabei não podendo ir. Eu queria muito ter ido ver o Padre Roger Luiz. Mas de qualquer forma, vamos supor que aconteceu como aconteceu comigo, né? Não deu para ir, mas graças a Deus o Gabaon Curitiba tem uma página no Facebook e eles gravaram as pregações e estão gravando e transmitindo em forma de live pelo Facebook todas as pregações desse Gabaon. Então, se você perdeu o sábado e também queria dar uma olhadinha nas pregações de hoje, ou no show de hoje, que vai acontecer aí à noite e tal, ou o show de ontem, que teve show também, vocês podem entrar pela página do Facebook Gabaon Curitiba. Lembrando que o Gabaon termina com ON Curitiba, tá? N de navio, certo? G-A-B-O-N de navio Curitiba, Gabaon. É o termo bíblico do Antigo Testamento. Mas eu vou sugerir que vocês vejam a homilia do Padre Roger Luiz da missa de sábado, que aconteceu às 10h30 da manhã. Excepcionalmente foi a missa pela manhã. Não sei se ele tinha algum compromisso, não sei o que aconteceu. A missa foi transferida pela manhã. Ele fez uma homilia muito importante deste sábado, baseado no tema da Cátedra de São Pedro e dando um dedo na cara do povo que fica falando mal do Papa Francisco. Tá? Foi uma homilia, acho que praticamente de 1 hora. Acho que foi uns 45 a 50 minutos de homilia, só homilia, porque a missa deu 2 horas. Se você olhar lá no contadorzinho, deu 2 horas e 8 minutos. Isso eu lembro. E ele pediu para a gente rezar para o Papa Francisco e foi muito coerente nas suas palavras, né? Isso é muito bom, porque o Padre Roger Luiz é uma pessoa, eu gosto muito dele, as homilias, né? Ele é uma pessoa muito centrada, ele lê muito, ele cita muito as obras do Cardeal Ratzinger, né? O Cardeal Ratzinger tem muitas obras, que atualmente é o Papa Bento XVI. Então, eu sempre bato na tecla, né? Tá certo? Não tô querendo também surfar na aba do Padre Roger Luiz, não é isso? Mas eu tenho falado, né? Parem com isso, né? Não fique falando mal do Papa Francisco. Não, assim, não concordar com algumas coisas, isso é do ser humano, mas é aquela história, né? A gente guarda o não concordar para nós, não fica comentando nem denegrindo a imagem, difamando a imagem do Papa por aí. E graças a Deus, alguns canais que eu acompanho têm defendido a honra do Papa Francisco, a honra dele
Não é nem cátedra, é lógico, como cátedra de São Pedro, né? E também como pessoa, porque tá tudo errado. Né? Só Deus, só Jesus para julgar o Papa Francisco e outro Papa. No caso, seria o Papa Bento XVI emérito, poderia julgar. E mesmo assim, Papa Bento emérito já falou: eu não sou o Papa é o Papa Francisco. Né? Não é que está isentando, ele sabe a questão hierárquica. E por falar em questões hierárquicas, nossa sociedade atual não tem respeitado pai, mãe, o nosso patrão, nossos governadores. Bom, quem sou eu também? Eu já critiquei aqui o governo atual, né? Mas uma coisa é você criticar as formas como o governo está levando. Não é uma questão ideológica, é uma questão de bom senso. Né? Uma bagunça governamental, as pessoas falam coisas sem pensar, começam a expor preconceitos baixos. Ah, porque é mulher, porque é empregada doméstica, porque isso, porque... Entendeu? Não tem lógica isso. Isso é falta de educação, é falta de valores. Mas o que eu tenho percebido, inclusive no noticiário policial, né, tá certo que não é interessante ver esse tipo de coisa, mas, por exemplo, coisas que chocam. A moça e a esposa, independente se era a esposa ou o esposo também, mataram os pais, os próprios pais, né, e o irmão. Por conta de quê? Dinheiro. Isso aconteceu em São Paulo, não preciso ficar falando muito. Até acho que foi pior do que aquele caso Suzane von Richthofen. Conseguiu ser pior ainda, pela crueldade da situação, né? Imediatismo também de querer matar logo, sabe? Umas coisas assim estranhas. Outra coisa também é aquela no noticiário, na mega operação que a polícia fez contra os pedófilos, que foi até uma ação internacional em conjunto, ou seja, não aconteceu só no Brasil, aconteceu na América Latina como um todo, nos Estados Unidos, no Canadá e outras regiões. A Interpol, juntamente com as polícias locais, prenderam vários suspeitos, mas já com as provas, né, maioria homens, ligados à disseminação de imagens pornográficas de crianças e adolescentes. E isso incluiu um professor lá em São Paulo, que eu vou falar bem a verdade, era um professor que não precisava estar fazendo aquilo porque não dependia de dinheiro, mas por algum motivo achou que aquilo dava um certo frisson, porque não tem explicação, né? Aquilo choca mesmo. Entre outras situações. Ou alunos que envenenaram uma professora com formicida. Aí eu não lembro se foi no Rio ou em São Paulo, eu sei que aconteceu. Mas teve outros casos, professores mortos, assim, a facada, outro que foi envenenado talvez por um colega, professor. Nossa, uma situação assim, sem pé nem cabeça, né? Então a vida humana virou um nada. A outra pessoa é que atrapalha, como diz uma pessoa aqui em casa. A outra pessoa atrapalha e tem que ser eliminada. A mesma coisa como se fosse um joguinho, um aplicativo de joguinho, né? Que coisa, gente. Ai, eu não gosto dessa pessoa, tomara que essa pessoa vá embora, tomara que essa pessoa morra. Aí faz lá umas magia negra, magia branca, magia disso, magia daquilo. Chega ao ponto, eu não duvido mais, eu acho que chega a um ponto da pessoa fazer novena e cerco de Jericó para pedir a morte de alguém. Eu já não duvido mais disso, sabia? A pessoa tem capacidade de falar isso pro Senhor Jesus. Gente, não tem condições. Uma coisa é você pedir, no caso de Santa Rita de Cássia, veja o exemplo de Santa Rita de Cássia. Um marido violento, 2 filhos violentos, briguentos, né, tratava tudo na base da violência, da morte. O que a Santa Rita pediu? Por favor, Senhor, se eles estão te ofendendo, pode levar desse mundo. Eu vou sofrer muito, mas eu prefiro que o Senhor leve meus filhos violentos do que eles continuarem pecando dessa forma. E Deus atendeu. Isso é uma coisa. Agora outra coisa é você ou eu pedir que uma pessoa morra porque ela é malvada, porque ela me tratou mal, porque ela me ofendeu, porque ela passou a perna em mim, eu quero vingança. Isso tá comum. Aí vira um furação de zóio para tudo que é lado. Né? Olha só. Então nós perdemos o senso hierárquico, respeito ao pai e à mãe, honrar pai e mãe. Às vezes por inveja a gente quer que a outra pessoa morra para adquirir a herança. Ai, de novo o papo policial, mas teve um caso que me doeu muito.
né? Parece que uma cuidadora de idoso, de um médico já velhinho, chamou uns 3 parça para roubar o cofre do velhinho. O velhinho, tadinho do velhinho, não estou chamando ele, não estou desmerecendo, mas era um médico, um cientista, inclusive, se não me engano, acho que era. Ele tinha produção científica e tudo, só que já está com uma certa idade. E lógico, ele tinha um cofre em casa porque um professor universitário, um médico, assim, daquele tempo, né, das antigas, ganhava um bom salário, um bom rendimento como profissional liberal, né? E a guria chamou uns parça, prendeu o cara e o homem teve ataque cardíaco, morreu. Aí eu lembro essa notícia, se não me engano, acho que foi em São Paulo, recente aí, no começo do carnaval aí, do fim de semana. Ainda eu falei pra mãe, das duas uma. Ou porque a fechadura não é comum, era uma fechadura de segurança, totalmente de tecnologia, não era qualquer um que tinha acesso àquilo, chaveiro nenhum poderia abrir. E a câmera pegou três elementos lá entrando na surdina durante a noite. E aí eu lembro no dia ainda falei, né? Comentei em casa aqui que tinha uma cuidadora e uma faxineira que tinha acesso a esse apartamento. Eu falei, mãe, uma das duas que é cúmplice, porque numa situação dessa, como é que vai chegar direto naquele apartamento daquele médico para roubar, né? E não deu outra, era a cuidadora de idosos do senhor lá que fez a bobeira. Olha só como é que está a ideia do ser humano, se estragando, não vendo as consequências, né, e ainda promovendo a morte alheia, gente. Porque mesmo que esse senhor tivesse saído ileso e tudo, ia ficar um trauma, né? E aí, tadinho, ia ser como a vida desse senhor. Ainda mais na idade que tá, né? Porque uma pessoa dessa idade, ele meio que confia nas pessoas, que a pessoa é honesta, que ela é discreta, né? E pega uma pessoa com uma inveja, um senso aí totalmente pervertido de valores e moral enquanto ser humano, não estou nem falando como cristão, estou falando como ser humano que vive em sociedade, não sabe nem ser profissional e se rebaixa a esse tipo de coisa, virou uma marginal. Né? E vai ter que aguentar o processo nas costas, mas talvez um júri popular, se for o caso, porque acho que a família não vai deixar barato, né? Não vai deixar por isso mesmo, e vai se estragar por conta do quê? De uns trocos que poderia estar recebendo honestamente. Aí, tá, já dei o pitaco negativo da coisa, mas eu vou dar um pitaco positivo, para ver como tem gente que sente prazer em trabalhar, ganhar de uma forma honesta e ainda fazer jornada às vezes tripla, quádrupla de trabalho. Eu fui aqui no supermercado da região e graças a Deus dá para perceber que é um supermercado em que ele mantém os funcionários por um longo período de tempo, porque mercado você sabe como é que é. Uma hora você vê uma pessoa, a pessoa já não está lá tipo, você volta 2 meses e você não encontra mais aquela caixa ou o caixa ou aquele funcionário lá. E é tudo jovens, né? Eles supermercado assim, empregos são muito rotativos. Mas graças a Deus tem uma família que tem um supermercado, assim, aqui na região sul de Curitiba. E eu vejo funcionários já, tipo, 5 anos, já. A pessoa só sai se quiser. Mas dá pra ver que o clima de trabalho é muito bacana. Então eu costumo ir numa moça, bem bacana, assim, bem alegre. E aí ela comentando que a mãe dela. Porque é uma menina de 21 anos, não tem mais que isso. E aí ela falando que a mãe dela é telemarketing e faz empadão, faz bolo de festa, faz salgadinho, faz isso, faz aquilo até. Aí foi até engraçado porque ela me passou o contato da mãe dela, assim como se passasse até drogas, assim, me passou um papel. Aí eu escondendo assim, né? Porque às vezes a empresa não gosta desse tipo de atitude, né? Mas todos os funcionários desse local são pessoas assim que eu conheço já de vários meses. Já chega a mais de 1 ano que estão trabalhando lá. Então é bacana conversar. Mas se eu puder ir sempre no caixa dessa moça, que nem sei o nome, ela né, me atende super bem, tudo, e a gente até conversa coisas da vida enquanto vai passando as compras. Mas eu achei bacana a forma como ela falou da mãe dela, porque assim, para ver como isso é atitude de brasileiro mesmo, né? A maioria dos brasileiros, de um modo geral,
que são honestos, fazem jornada tripla, quádrupla. Quando eu falo tripla e quádrupla de trabalho, é assim, porque tem uma casa para limpar, trabalho em telemarketing. Telemarketing, não sei, não sei se é sempre que trabalha, se faz revezamento, eu não sei como é que é o processo de folga, aquelas horas tipo 12 por 36, eu não sei se é assim que funciona, né? Mas, vamos falar a verdade, trabalhar de telemarketing não é fácil, né? Acho que eu acho um pouco pior do que ser caixa de mercado hoje em dia. E ainda diz que faz empadão, honra com os compromissos de fazer bolo, confeitaria fina mesmo. Eu fiquei, né? Poxa, que mãe bacana essa, né? Porque, fazer empadão de frango, um empadão mesmo, sei lá, de frutos do mar. Porque o segredo não é o recheio do empadão, né? Se você gosta de um negocinho meio pesado, o segredo do empadão é a massa. É difícil você encontrar um empadão que não te faça mal, que não ataque teu fígado, estômago, azia, má digestão, né? Aí é do jeito que ela falou. Ela falou, não, pode confiar que o empadão dela é muito bom. Eu falei assim, acho que eu vou encomendar só pra ver, né? Mas deve ser bom mesmo. Mas isso é um marketing bacana, no sentido assim de, não, minha mãe faz e eu confio na minha mãe. E não é porque a minha mãe tá precisando de dinheiro, não. Ela falou porque eu vi que realmente a mãe faz as coisas com amor. E aí vira a tripla jornada de trabalho quando não é 4 horários de trabalho, né? Porque às vezes são várias encomendas. Porque se a moça é boleira e empadeira, deve ter uma gama de clientes por aí, né? Então esse fica a dica. Eu sei que é o período de carnaval, a gente não pode também pensar só em trabalho, mas eu fico feliz de ver que tem pessoas esforçadas que não precisam pisar e matar ninguém para conseguir o seu sustento e às vezes a satisfação de ver o cliente feliz, porque quem gosta de fazer comida, né, sente um prazer enorme de fazer aquele bolo decorado, então fazer aquele empadão, né, e para fazer aquela massa, a gente chama de massa podre, né, a tal da massa podre do empadão ficava super 10 na mão, né? Nem com máquina, daquelas. Porque tem uma máquina para amassar a massa do empadão, né? Para fazer massa pesada, porque é uma massa pesada, diz que a mulher faz na mão. Mas eu não vou passar o contato porque ela só atende em Curitiba, tá? Não vai adiantar nada. Bem, então, apesar de eu sempre estar dando umas notícias tristes aqui, falta de valores, falta de senso, respeito com a vida do ser humano, né? Nem falo dos bichinhos, né? Porque o foco nem é esse. Eu tenho que ser católico e cristão, né? O objetivo é ser semelhante a Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ele via muito o sofrimento do ser humano, do próximo mesmo. Só que ultimamente está difícil a gente tá fazendo o mínimo de ouvir, né, situações boas aí, porque realmente está complicado. Né? Para cada uma notícia boa, às vezes a gente vê 10 notícias de morte, de vingança, de injúria, difamação, de tudo. Falta de respeito completo. Né? Não sei o que aconteceu com o ser humano como um todo, né? Fora os casos internacionais de pessoas que estão matando a esmo, assim, só porque não, são pessoas, sei lá, de outra religião, são pessoas que gostam de que não por exemplo, não são homofóbicos, por exemplo, né? Tem várias situações de preconceito generalizado que provocam mortes, né? Então é uma coisa mais triste que a outra. Mas eu não podia deixar de falar da moça que trabalha com telemarketing e faz empadão, né? Isso demonstra como é o ser humano, né? Pelo menos o brasileiro, né? Muito esforçado. Então, se você é uma pessoa esforçada, as pessoas não estão te valorizando, saiba que Deus valoriza. Tá? Demora para você fazer um nome, não entra muito na ansiedade, faz o teu trabalho direitinho, honra os compromissos, não deu para fazer tal encomenda, fala antes, devolve o dinheiro, se for o caso, não fica com o dinheiro, né? Explica, olha, não dá, mas eu posso te indicar outra pessoa. Seja um ótimo profissional, tenha consideração pelo outro, porque é isso que faz o bom profissional crescer na vida. Às vezes a gente quer abarcar o mundo com as pernas, com a cabeça, com os dedinhos do pé e não consegue. Então às vezes a gente tem que também saber falar não. Mas tem gente que se dá bem, né, nesse tipo de coisa, tá? De jornada tripla, dupla, quádrupla de trabalho. Certo? Então vamos pro domingo, né?
Então vamos iniciar a liturgia desse dia fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembrando também que a gente não pode ser escravo do dinheiro. Você tem que focar o que você vai fazer com esse recurso. É um estudo, uma faculdade, a casa própria, pagar o IPTU, a prestação do carro que você comprou, às vezes prestação dos móveis, né, do guarda-roupa, da TV, das geladeiras, tem isso também, né? Então tem que focar certinho, senão a gente também fica escravo do trabalho e dos recebíveis materiais e a gente perde o foco. Então por isso que é importante ser dizimista, participar da missa, saber o que é o senso de sacrifício, participar da pastoral social, não participando como membro, se for possível sim, mas se não, sempre doando 1 quilo de arroz, de feijão, meio pacote de 500 gramas de macarrão, né? O que é um pacote de macarrão, gente? Tá? Ou então um enlatado de milho, de ervilha, até 1 quilo de arroz não tá tão caro, né? Porque assim, junta, mas e o próximo? Que se dane, né? Também não é bem assim. Então também temos que ter esse senso de caridade cristã, né? É que o termo caridade ficou uma coisa meio pejorativa, sei lá, soa ruim, soa negativo, né? Mas o termo é esse, caridade cristã. Ceder um pouco para o próximo, né? Lembrar das primeiras leituras dessa semana de São Tiago. A fé sem obras, a fé católica cristã em Cristo sem obras é morta. Mas também não é fazer de qualquer jeito, é saber que a graça de Deus habita em nós. Tá, pronto, fechou. Bem, a primeira leitura de hoje está no livro do Levítico, capítulo 19, versículos de 1 a 2 e 17 a 18. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: Sede santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. O salmo responsorial está no 102, com o refrão: Bendize a minha alma ao Senhor, pois ele é bondoso e compassivo. Bendize a minha alma ao Senhor, pois ele é bom e compassivo. Bendize a minha alma ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Bendize a minha alma ao Senhor, pois ele é bom e compassivo. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Bendize a minha alma ao Senhor, pois ele é bom e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Bendize a minha alma ao Senhor, pois ele é bondoso e compassivo. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Bendize a minha alma ao Senhor, pois ele é bondoso e compassivo. Bendize a minha alma ao Senhor, pois ele é bondoso e compassivo. A segunda leitura está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 23. Irmãos, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Ninguém se iluda. Se alguém de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com o efeito está escrito: aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia, e ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. É perfeito o amor de Deus em quem guarda a sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. Anúncio do Evangelho. Mateus 5, versículos 38 a 48.
Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a sua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que estás no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e tem bastante coisa que eu queria estar falando aqui, mas eu vou ter que restringir porque eu já tomei o tempo dando meu pitaquinho. Mas essa referência das leituras deste domingo antes da quaresma, eu vou estar falando até no período quaresmal. Bem, os padres, falam que o Evangelho, as leituras de hoje, principalmente o Evangelho, fazem referência às bem-aventuranças, No dia 16 de fevereiro, domingo passado, sexto domingo do tempo comum, o Evangelho foi Mateus 5, versículos 17 a 37, Sempre é bom retomar. E do domingo antes do dia 16, no dia 9, foi Mateus 5, versículos 13 a 16. Então vale a pena fazer a continuidade, porque pode ver que é Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13 e da sequência, Então é importante fazer a sequência completa. Mas o que a gente pode então fazer assim, uma análise breve? Hoje mesmo, hoje é domingo, tá? Tô gravando, então já participei da missa. Tô atrasada, tá? Peço desculpas, mas enfim. E hoje, durante a missa, enquanto estava sendo feitas as leituras, depois quando o padre começou a fazer a homilia e ele foi fazendo um passo a passo, desde a primeira leitura até a segunda, até o Evangelho, eu comecei a observar, além das bem-aventuranças, assim. Sim, lógico, é importante a gente saber que Jesus está falando das bem-aventuranças em nossas vidas. Mas eu comecei a fazer uma análise no estilo leitura orante, no estilo Bíblia do meu dia a dia, conforme Monsenhor Jonas Abib ensina para os seus consagrados da Canção Nova, que é um estudo bíblico, particular inclusive, bem interessante, é um método bem interessante. Então, então, no caso hoje, quando o padre começou a fazer a revisão, digamos assim, para poder ele também dar o foco dele na homilia, eu comecei a fazer aqui e aí observar. Por exemplo, a primeira leitura que é Levítico. O Senhor Deus fala a Moisés dizendo, ele dá uma ordem para Moisés, fala para toda a congregação dos filhos de Israel e diz a todos. Então, aqui só no Levítico, que eu não vou me adentrar muito, o Senhor dá ordens, é só observar os verbos utilizados. Mas a primeira ordem que o Senhor pede a Moisés para falar para toda a congregação dos filhos de Israel é: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Aí na segunda leitura, existem também outras diretivas, assim, outras ordens. Contudo, Paulo vai mostrar, inclusive, o que dentro desse livro, desse método de leitura e de estudo bíblico do Monsenhor Jonas fala, o princípio eterno. Então, existem vários momentos dentro de 1ª Carta a Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 23, que existem princípios eternos, princípios que são inegáveis, imutáveis, inegociáveis. E aí eu não vou poder ver, com vocês, mas eu espero que você conheça o método do Monsenhor Jonas, tá? Mas existem também diretivas. Quer ver? Com efeito, aquele que... Não, não é esse. Ninguém se iluda, no versículo 18. Ninguém se iluda. Isso é uma ordem. Não se iluda. E aí, esses sábios que Paulo coloca,
que São Paulo coloca, você troque a palavra por seres inteligentes. É melhor. Porque para mim, sábio é um sábio que está no Espírito Santo. Então, às vezes, uma troca de palavras semelhante ajuda na compreensão. O que Paulo está dizendo em nome do Senhor é: não seja uma pessoa extremamente inteligente, conhecedora dos princípios do mundo, dos conhecimentos do mundo, sejam científicos, filosóficos. Isso de nada adianta. Porque se não tiver o Espírito do Senhor, né, regendo a gente, né, porque somos santuários, aí, né, antes está dizendo, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá essa pessoa que quer destruir o santuário de Deus. Pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Faz referência a Levítico, que eu li ali. Sede santos porque vós sois santos. Né? Sede santos porque o Senhor, vosso Deus, é santo. E aí diz, se alguém quiser matar esse santuário de Deus, ou matar você, que deseja a santidade, essa pessoa que deseja a sua morte será destruído, porque está destruindo o santuário do Senhor, né, é santo, e nós somos esse santuário. E também ninguém se iluda. Se você é sábio por mérito, se você é inteligente pelos seus méritos e tudo, você é um nada, né? O Senhor conhece os pensamentos dos inteligentes, sabe que são vãos. Porque a lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Então não adianta ser inteligente. Para Deus não tem valor nenhum. Né? E aí termina, ó, ninguém põe a sua glória em homem algum. Não importa se é Paulo, se é Apolo, se é Cefa, se é o padre Roger Luiz, se sou eu mesma, ou se é, por exemplo, o padre Reginaldo Manzotti, o padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi, porque é ungido. Não coloque não ponha glória em homem algum. Né? Porque tudo é vosso, mas nós todos somos de Cristo. Cristo é de Deus, então nós somos pertenças de Deus. Tudo isso é para a glória do Senhor, dons de Deus. Então não vamos colocar aí a glória porque fulano é melhor que Beltrano, ou porque o padre isso, o padre aquilo é ungido. Não. Eu falo de padres, mas para eles darem a diretiva. Não porque é o padre Roger Luiz, porque é o padre Marcelo Rossi, porque é o padre Reginaldo Manzotti. Não. Eles estão sob a ação de Deus. Eles são persona em Cristo quando estão no altar, estão fazendo os sacramentos da confissão, batismo, casamento. Até quando está andando aí a paisana, né? Já tem que ter respeito por eles. Se eles não se dão respeito, já não sei. Né? Então aí já é cada um por si aí. Mas a gente, por isso que não podemos pensar mal de padre, mesmo que cometa crimes, tem que rezar por essa pessoa. Não podemos pensar mal do Papa Francisco, né? Por aí vai. Aí a gente fecha com o Evangelho. Jesus dá outras diretivas, tá? E o interessante é que ele faz o contraponto do que ainda se pensa hoje em dia. Olho por olho e dente por dente. Mas Deus Todo-Poderoso não quer isso. Deus Todo-Poderoso quer o quê? Versículo 45 do Evangelho. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai. Antes, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Não agir com vingança, não é olho por olho, dente por dente. Não é assim. Porque aí, no versículo 45, nós nos tornaremos filhos do Pai Eterno. Porque ele faz nascer... Porque, na verdade, o que diz esse pequeno versículo? Deus dá alegria e fartura para todos, bons ou maus. Erva boa e erva daninha. Para o predador e para o ratinho, para o cervo pacífico, que come ervinha. Mas ele também dá a mesma condição de vida para o leão que come o cervo. O Senhor dá a vida para os justos, mas também dá a vida para os malfeitores. Porque é uma escolha também, né? No caso do ser humano é uma escolha. E aí eu termino, né? Aí sim, né? Não estou entrando na aba de nenhum padre, mas aí na pregação do padre Roger Luiz no Gabaon, ele fala, né, que o demônio só age com a nossa permissão, com a nossa ação, com a nossa escolha daquela hora. Por exemplo, você se irritou com uma pessoa. Né? Nós nos irritamos sempre com alguém, né? Às vezes a gente não gosta mesmo de uma pessoa e vice-versa. A gente tem a opção, né, de rezar por ela, pedir misericórdia, paciência, não é? A gente tem essa opção. Mas às vezes a gente tem a opção de desejar totalmente o mal e ficamos remoendo com aquilo dia, semana, mês inteiro. Não é?
Ai, tomara que aquela pessoa quebre a cara. Aí a gente está sendo um instrumento útil do capeta mesmo, o capeta tentador, né? Porque o demônio tenta, mas na hora que a gente dá abertura, abre as comportas do ódio, do ressentimento, é que ele faz a festa acontecer, a festa do demônio mesmo, a festa do mal. E aí acontece morte, destruição de famílias e etc e tudo. Pronto, falei, tá? Então ficou um áudio longo, mas eu não poderia deixar de explicar um pouquinho, ou explicar não, expor algumas coisas aqui das leituras deste domingo, além de citar algumas coisas, né, das notícias aí da semana. Desejo a todos uma ótima semana para vocês, um bom início de quaresma, firmes e fortes na paz de Cristo.